unir o Brasil ao redor de um projeto. E esse projeto tem um diagnóstico. Eu acho que o Brasil vive hoje a mais grave crise, se nós tomarmos em atenção os números do desemprego, da fome. Fome, 33 milhões de pessoas estão... Eu estou tentando mostrar ao povo brasileiro que essa polarização odienta, que eu não ajudei a construir, pelo contrário, eu estava lá em 18, tentando advertir que as pessoas não podiam usar, vamos dizer, a promessa enganosa do Bolsonaro para repudiar a corrupção generalizada e o colapso econômico gravíssimo que foram produzidos pelo PT. Isso aconteceu no Brasil. A política não pode ser reduzida a essa coisa odienta, sabe? O Bolsonaro é um protesto contra a corrupção e a crise econômica que o PT produziu. Agora a frustração com o Bolsonaro, a gente vai voltar ao passado, sabe? O Brasil não aguenta mais isso. É grande a massa de brasileiros, e eu espero estar falando com eles hoje, sabe, que estão votando no Lula porque querem se livrar do Bolsonaro e esqueceram que amanhã tem um Brasil para governar. Uma grande massa de brasileiros que são frustradas pela enganação do Bolsonaro, mas que não querem voltar ao Lula e o PT. Sabe, a gente não precisa aceitar isso. Por que a gente não usa a sabedoria dos dois turnos? Eu estou pedindo para mim uma oportunidade de aclarar as ideias, dar todos os programas de transferência, especialmente o novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, transformar num direito previdenciário constitucional, ou seja, ninguém mais vai depender de político A, político B, eleição A, como está acontecendo, ameaças e tentativas de manipular o sofrimento mais humilhado do nosso povo, das mães de família que estão vendo seus filhos dormir hoje com fome. Isso me dói o tempo todo, não é? Essa é a minha história de vida. E essa consolidação dá 290 bilhões de reais. Essa conta fecha, candidato? Fecha porque eu vou agregar, para fechar os 297 bilhões dos recursos que já existem, eu vou agregar um tributo sobre grandes fortunas, apenas e tão somente sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais. Entenda bem, só 58 mil brasileiros têm um patrimônio superior a 28 milhões de reais. 20 milhões de reais. O que quer dizer o seguinte, que cada super rico no Brasil vai ajudar a financiar com 50 centavos apenas de cada 100 reais da sua fortuna a sobrevivência digna de 821 brasileiros abaixo da linha de pobreza. Pretendo mudar também o modelo de governança política, pedindo às pessoas para pensarem juntas comigo. O Brasil se redemocratizou, se nós tomarmos eleições diretas para presidente, em 89. O Collor governou com esse modelo e foi cassado. O Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganharam eleição nacional governando com esse modelo. O Lula foi parar na cadeia governando com esse modelo. A que modelo o senhor se refere especificamente? É o que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão, na expressão elegante do Fernando Henrique, ou nessa adesão vexaminosa e corrupta ao Centrão. Mas a questão básica para explicar. Então, se a gente não chegar à conclusão, Renata, de que este modelo é a certeza de uma crise eterna. Lula para a cadeia, Dilma cassada, Collor cassado, Fernando Henrique e o PSDB nunca mais disputaram a eleição nacional e Collor cassado. E o Bolsonaro desmoralizado agora. Então, veja, qual é a minha proposta? A minha proposta é transformar a minha eleição, isso é muito importante para a dona de casa que está nos ouvindo, para o cidadão brasileiro, transformar a minha eleição não num voto pessoal, mas num plebiscito programático. Eu vou tentar forçar uma mão em todas as ocasiões que eu tiver oportunidade para que a gente discuta ideias. Porque com isso eu celebro uma nova cumplicidade com o povo brasileiro. Isso diminui muito a distância entre um presidente que quer reformar o país, como eu quero, e um Congresso que tende a ser reativo naturalmente, porque é filigrante. Deixa eu só completar, são 3 mais 3 argumentos breves. Sim. Então, primeiro, propor as ideias e não o deixa que eu chuto, que tem sido a característica do populismo de lado a lado, de direita e de esquerda. Propor nos 6 primeiros meses, é uma hora mágica. Se o Fernando Henrique propõe ali na sequência do real, eu estava lá, não é? Tá aqui as reformas, sem o que o real não vai sobreviver, tinha passado tudo. Não propuseram nada, o Lula não propôs nada, perderam aquela hora mágica. Terceiro, aí está a chave de inteligência de como é que eu tiro o Brasil dessa crise eterna. Negociar. Então, propor a ideia, propor nos 6 primeiros meses e ampliar a negociação com governadores e prefeitos. Estabelecer um pacto novo, libertando a falência dos estados e municípios. Eu tenho os números todos, são 600 bilhões de reais de dívida que estão levando 15% da receita dos estados e municípios para Brasília. Eu reestruturo essa dívida, reforço o caminho do investimento dos estados e municípios e os governadores e prefeitos vêm para a mediação. Ponto.